pessoal, eu sou Antônio Nicodemo, sou aqui de Poá, estou aí há um pouco mais de 18 anos trabalhando com teatro. Tenho um grupo de teatro em Suzano, que é o Teatro da Neura, nós estamos com 16 anos e há algum tempo eu venho me debruçando sobre algumas pesquisas a partir do realismo fantástico para o teatro. Eu inicio essa pesquisa dentro desse coletivo e hoje também já caminho para outros coletivos, onde eu também levo um pouco dessa pesquisa acerca dessas temáticas e desses desdobramentos sobre o Brasil, sobre a memória, sobre o nosso passado, tendo principalmente sempre a mulher como uma figura de pano de fundo, como start para todos esses conflitos narrativos. Dizer que é uma experiência diferente, mas muito legal, tá dessa forma aqui, né? Mesmo à distância, podendo passar um pouco dessa pesquisa. Já convido vocês também a deixarem comentários aqui, vou estar ao vivo durante a transmissão desse vídeo, para a gente gerar debates, tirar dúvidas de vocês. E também já me coloco à disposição de todos para qualquer esclarecimento, dúvida, qualquer trocada de figurinhas nas redes sociais. Dentro desse tempo todo de trajetória, há mais ou menos 10 anos, eu começo a esmiuçar algumas coisas e a mapear isso. É um mapa, uma bússola, que orienta tanto o ator, quanto o ator também na função de escritor, e as pessoas interessadas nessa composição de dramaturgia, a seguirem esses eixos, que são básicos, para conseguir comunicar e estruturar esse enredo. Até por conta desse modelo, né, à distância, sem o contato, sem a troca na sala de criação, eu vou propor para vocês que nós peguemos alguns eixos básicos desse mapa. Eu vou inserir esse mapa aí também, para que vocês consigam acompanhar. Mas é importante dizer que isso está em frequente transformação. Principalmente quando se faz um teatro de pesquisa e um teatro que se debruça na memória macro do país e de uma região e micro a partir dos artistas envolvidos, né? A partir dessa mitologia pessoal, a partir dessa história do passado, né? De cada artista envolvido, para que a gente consiga evidenciar algumas colunas que erguem todo esse conceito e que a gente consiga minimamente esmiuçar juntos aqui nesse vídeo. Eu vou escolher esses 11 eixos que estão sempre em transformação, né? Como eu disse para vocês, de 3 a 4, para fundamentar um exercício de escrita via essa transmissão, certo? Quando nós falamos em memória, falar de memória, ainda mais nós brasileiros, né, sendo um país, sendo pessoas providas de uma miscigenação, não tem como nós não trabalharmos a memória a partir desses três eixos e essas três matrizes que nos fundaram, né, enquanto brasileiros. Essa herança europeia, que vem a partir da invasão, né, a herança afro e a herança indígena. Eu gosto sempre de falar que nós somos também e principalmente uma resposta de tudo aquilo e de todos aqueles que vieram antes de nós. Seja o costume, seja a tradição oral, e a tradição oral é um dos berços disso que a gente vai fazer aqui hoje, uma das grandes matérias-primas, seja dessas nossas memórias particulares, a construção dos nossos sobrenomes, a identificação e a construção desses territórios, né, anteriores a nós, para esses territórios que hoje a gente habita. Tudo tem história, tudo tem memória, e toda história merece ser contada. O importante é o ponto de partida, o ponto de vista que você vai dar para essa memória e para essa história. Vale lembrar também que é um universo de muitos símbolos. É um terreno de muitas simbologias, muitas alegorias, muitas míticas, muitos misticismos envolvidos, né? Nós somos um povo assim. Nós somos um povo erguido a partir de costumes dados como sagrados e também como profanos, mas tão sagrados quanto, né? Todas essas memórias nos compõem. Sejam nos ritos ligados à fé, seja nessa tradição oral,
nessas tradições, nessas pequenas tradições que nos compõem e nesses folclores que nós também carregamos. É muito importante a gente prestar atenção e ter muito zelo com a palavra folclore quando a gente lida com ela, principalmente nós aqui sudestinos. Muito do que a gente aprendeu, do que a gente consumiu, seja na escola, seja por produtos televisivos, seja minimamente como isso foi fragilizado no fomento dessas informações, nós precisamos lidar com zelo com a palavra folclore. Muito do que a gente consome enquanto folclore são manifestações que partiram enquanto liberdade e que fazem completamente parte de uma identidade de um povo que traz nos seus costumes a resistência e a luta. Então nós precisamos tomar cuidado para não julgar, subestimar, se apropriar e desqualificar grande parte desses movimentos, culturais de resistência, quando a gente está fazendo um uso disso nesse universo de ressignificação, principalmente simbólica, para a composição dessa narrativa. Antônio, o que é esse realismo fantástico? O que é um conflito fantástico? O realismo fantástico é uma escola literária e muito conhecida principalmente pelo Gabriel Garcia Marques, o famoso 100 Anos de Solidão, mas ele também nutre esse pensamento e esse tipo de escrita em diversas outras obras dele. Tem um berço aí genuíno latino-americano, na literatura isso nasce logo após uma fase do romance e traz um tipo de enredo, um tipo de narrativa e um tipo de especulação de palavras dentro de um universo completamente distinto. No teatro aqui no Brasil, a gente vai conseguir se espelhar e apontar algumas pessoas, alguns escritores dentro dessa linguagem. Nós temos o Dias Gomes, nós temos o Murilo Rubião e uma outra vasta cartela, um vasto mapa de escritores e artistas que dançam nesse viés. Eu vou deixar tudo no final desse vídeo aqui, enquanto referências. Autores, obras e tudo mais. No teatro, isso vem sendo especulado de várias formas. A forma com que eu venho trazendo é debruçado nessa memória, nesses ritos, principalmente nessa ritualística de memória, a partir da fé do brasileiro e dessas três matrizes que eu citei anteriormente, que nos formam. Chegamos na imagem do mapa que eu citei anteriormente. Esse mapa é um guia condutor. Nele nascem e se transformam as escolhas dessa possível metodologia de criação narrativa, desse enredo desta dramaturgia, que por vezes se desdobra também na composição das personagens, cenografia, figurino, toda a escolha estética e as amarrações de encenação até o final da obra. Mas hoje nós vamos nos ater à composição dramatúrgica fantástica. Vale lembrar que dentro de um teatro de pesquisa e com esses encontros contínuos, essa sala ativa, muitas coisas a ação que responde. A história nasce, por vezes, debruçadas em improvisos acerca das memórias individuais e coletivas e também debruçada em diversas outras pesquisas sobre o país e suas regiões, sobre a nossa história, sobre o início da nossa história e de como isso reflete diretamente nesse raciocínio e nessa filosofia do homem contemporâneo. Por mais que seja um universo extremamente embebido em metáforas, subjetividades e poesias, há muitas questões sociais em torno e por trás dos debates, por trás das escolhas narrativas. Nunca será somente a poesia.
nunca será somente um universo imagético, alegórico ou de grandes ressignificações de símbolo. Sempre haverá a sociedade e as instituições, de alguma forma, explícitas nessas escolhas. Eu relembro vocês aqui, a partir dessa imagem do meio, que nós vamos sempre partir da figura feminina e a forma com que essa figura, dentro de toda a nossa história, passa por diversas situações. Ressalto a escolha de somente 4 eixos em torno desse eixo central, para que a gente consiga fundamentar e comunicar os exercícios dramatúrgicos dessa atividade. Hoje o mapa já se desdobra em outras frentes e em outros eixos. Eu parto sempre de um raciocínio onde uma protagonista ou 2 protagonistas comandam o enredo. Será sempre uma mulher. Habitualmente, se não é somente uma, são gêmeas. Criada a história principal, um microeixo antes do próximo, que é essa memória individual e a memória coletiva, nós vamos nos desdobrar no pensamento qual família essa ou essas protagonistas pertence, de qual memória ela vem, qual tradição ela vem, qual é a filosofia de vida que compõe esta pessoa e as pessoas desta família. Sempre que nasce primeiro é protagonista, em seguida vem a instituição família. Ela é composta por quais raciocínios e filosofias? Nisso a gente já puxa um gancho para essa memória individual e a memória coletiva. O artista envolvido vai fazer uma visita no seu passado, na sua árvore genealógica, na sua mitologia pessoal, erguendo histórias, situações, pessoas que compõem esta trajetória e vai emprestar essas figuras e essas narrativas para serem transformadas em história. Junto disso, é sempre escolhido alguma região do país, alguma época histórica, para que vá e se aprofunde uma pesquisa para a ressignificação, para a criação desse território onde esta protagonista e esta família habitam. O próximo eixo, que já entra aí de vez num pensamento e num raciocínio mais fantástico, mais mágico, não que os anteriores não sejam, nós vamos para uma assombração, um infortúnio, uma maldição ou uma praga. Algo que esta protagonista ou esta família passa, sofre e segue por determinado motivo ou situação, muitas vezes do passado. Por exemplo, em uma das dramaturgias, em O Menino Gigante ou Os 10 Fevereiros, todas as mulheres da família da protagonista nasceram gêmeas, menos a protagonista. E por ela ter nascido sozinha, ela carrega a maldição central da narrativa. Um outro exemplo, para ilustrar, na dramaturgia Dália e Dalileia e as 7 Tias, ou A Festa do Cabelo, as gêmeas nascem bonitas numa aldeia, numa cidade, numa comunidade, onde todas as pessoas são feias. E elas são feias por não possuírem nem cabelos, nem unhas, nem dentes, nem cílios, porque Deus dormiu no dia de fazê-las. Perceba um conflito fantástico. Nós damos uma qualidade humana a algo até então divino, ensinado para nós enquanto divino e intocado. Por conta disso, a família tem uma maldição. As meninas nascem com cabelos e, por nascerem com cabelos, são cultuadas e adoradas na cidade. Automaticamente, aí já se trata diversas coisas acerca da família, da estrutura da instituição família, da figura da mulher e, principalmente, a mulher dentro de uma filosofia religiosa. Seguiremos agora para o próximo eixo, essa manifestação de fé, religiosidade, Estado brasileiro, mitologia e memória. É onde entra um pouco no solo daquilo que eu falei anteriormente sobre os zelos, disso que a gente encontra ou aprende enquanto folclore. Principalmente na composição de um país como nós, cada região traz atos e resistências ligados a manifestações culturais riquíssimas, provenientes desse pensamento, dessa miscigenação, fruto desse universo da invasão que até hoje reflete em nós. Então nós vamos até determinada região
estudamos alguma manifestação de fé que automaticamente faz essa ligação com a mitologia e memória do lugar e ressignificamos para um dos panos de fundo dessa trajetória. Citando mais uma ilustração, para evidenciar um pouco para vocês, a fala anterior sobre Dália e Galileia e o cabelo das meninas foi inspirado no Círio de Nazaré, do Belém do Pará. Uma das cenas, durante o espetáculo, as meninas saem em procissão para serem adoradas pela cidade e as pessoas seguram em seus cabelos. Há aí uma ressignificação de uma manifestação de fé ou religiosidade proveniente de um estado, mitologia e memória brasileira. O próximo eixo é um dos carros-chefes do realismo fantástico, que é o não compromisso com a realidade, a ressignificação disso tudo, e principalmente com o tempo não cronológico. Em um dos espetáculos, por exemplo, dessa trajetória, a história toda se passa num domingo de Páscoa, um só que dura anos. Elas passam uma eternidade presas num dia só. Em outras palavras, o tempo passa diferente, com poesia, com crítica, com denúncias. O tempo é uma personagem principal, que também não deve ser considerada dentro de uma camada realista. O dia pode ser noite, a noite pode ser dia, a lua pode decidir nascer ao meio-dia. São grandes e vastas as listas de fenômenos que entram dentro dessa circunstância do realismo fantástico, onde são dadas com naturalidade. Chamo a atenção para um outro microeixo dentro disso, que já deve se nascer desde o primeiro esboço desse centro, protagonista ou protagonistas, que é a qualidade fantástica que a personagem ou as personagens podem carregar para além desses eixos. Por um exemplo, uma pessoa, quando se zanga, uma personagem, quando está irritada, pode simplesmente chover ou trovejar. Alguém apaixonado pode fazer com que os cabelos cresçam. Alguém com medo possa fazer com que as unhas cresçam tanto que dominem uma parte ou uma força da cidade. O mar pode virar teto, a lua pode se entristecer. São diversas as qualidades. E percebam que são qualidades humanas dadas às coisas naturais. Por isso que a gente fala muito sobre o sobrenatural, o mágico, o mítico, o místico. O realismo fantástico aguça e provoca em nós um acesso a um campo poético, por vezes não muito especulado com nós, seja como público, ou seja como artista, escritor, dramaturgo. Para além desse mapa, desse mapeamento e desse método, dessa especulação que eu trago nas salas de criação para as dramaturgias e as composições, leia autores e obras realistas fantásticas. É a melhor forma de se ter um contato direto e desmistificar isso, conhecer isso, ampliar esta visão poética que, mesmo munida de toda a simbologia, traz diversas questões sociais como denúncia no pano de fundo. Esse conteúdo que eu divulgo aqui e divido com vocês é o início, é uma pincelada de algo bem maior, bem ampliado já, exatamente por ser um teatro de pesquisa e um treino e um raciocínio contínuo de escrita. Ressalto que me ponho à disposição para que a gente converse pelas redes sociais, troque figurinhas, que eu encaminhe alguns textos para vocês. Fiquem à vontade. Convido vocês agora a treinar, sem a necessidade do acerto, e sim do treino, do teste, do experimento, a ressignificar a sua própria memória e a memória das coisas, a memória do tudo, a partir desse pequeno mapa e das poucas provocações que eu dividi com vocês aqui. Agora que vocês tiveram acesso a alguns eixos desse mapa, a partir dessas imagens e com essas orientações, eu convido vocês a ressignificarem uma parte da sua memória. Um dia, alguém, uma situação, alguém que você nem conheça, uma história que há anos passa dentro da sua família. Esse vai ser o pano de fundo para essa história.
Lembrando que nós vamos partir de uma figura central feminina, ou de duas figuras centrais femininas, que é o caso das gêmeas, que eu mostrei na explanação do mapa para vocês. Junto disso, nós vamos pegar um conflito fantástico. O que é esse conflito fantástico? Né? Essa nossa ligação do natural com o sobrenatural, agir com situações mágicas como se fossem comuns ao nosso cotidiano, e alguns outros exemplos que eu citei para vocês também durante a explanação do mapa. E nós vamos escrever uma cena a partir disso, pensando que precisa se ter este conflito fantástico, essa atmosfera mágica que serve o desenrolar de toda a narrativa. Eu vou convidar vocês também para que vocês dividam essas escritas, sejam aqui nos comentários ou também me acessando nas redes sociais. Eu estou aberto aí para a gente trocar figurinhas, ideias, referências. Eu gosto sempre de lembrar que, embora já tenha um trajeto aí de 10 anos, tudo muda. Né? Uma sala de criação é principalmente em contato com o ator criador, o ator também nessa atmosfera, nesse momento enquanto um dramaturgo, emprestando a sua própria história para compor outra, muitas coisas mudam. Né? Mas hoje, infelizmente, a gente não pode ter esse contato e nem desenrolar isso a partir de uma maneira presencial. Então eu convido vocês que também visitem as minhas redes sociais, as outras obras que eu divulgo por lá, acessem esses textos e que também contem quais histórias vocês conseguiram criar a partir desta provocação. Eu agradeço muito a oportunidade de conseguir trocar minimamente com vocês aqui e até uma próxima. Se puderem, fiquem em casa.